Bora para a Prova Nacional Docente. Já falou muito, Marcos, você está sem tempo hoje. Prova Nacional Docente, esse é o nosso estudo 10. Todos os estudos estão na playlist aqui no YouTube. No YouTube, tá? Tá ficando todo esse pedacinho. Agora, eu tô começando a falar. A Sheila vai cortar aqui, depois ela corta no final e posta aqui no YouTube, tá? Nós estamos no estudo 10 da Prova Nacional Docente. Então, por que esse estudo 10? Porque o erro... Falei da videoaula das particularidades, né, Erinaldo? Agora, o erro principal... Eu podia falar em administrar mal o tempo também, né? Tá cheio de gente agora querendo conteúdo para o processo seletivo Seduc São Paulo. Ah, eu quero conteúdo, eu quero dashboard. O que é isso? Eu quero o conteúdo, eu quero dashboard, Marco. Cadê o dashboard? Cadê o conteúdo? O conteúdo está 100% pronto. Anos iniciais, parte geral dos anos finais do ensino médio, parte específica de educação especial, tá tudo pronto. Só que nesse momento... Você vai administrar muito mal o tempo se você deixar sua videoaula para segundo plano. Você tem 20 e poucos dias. Agora está na hora do roteiro, cara. Está na hora de fazer o seu roteiro. Se você não fez seu roteiro ainda, bora lá para a página, bora lá para a Hotmart, entra lá, começa a estudar o seu roteiro, começa a pegar a inteligência artificial e fazer o seu roteiro. Porque agora não é hora de você se dedicar ao conteúdo, é hora de você se dedicar ao roteiro. Isto é o quê? Isto é administrar o tempo, porque você pode cair na cilada de querer estudar agora. Não. Seduc São Paulo agora é hora de roteiro, tá? Mas aqui nós estamos falando de Prova Nacional Docente, Marco. Aí nós temos os outros dois erros, que é não se prepara para o médio prazo, nem para o longo. E fica esperando, eu vou esperar. Dia 30 agora de junho, sai o edital do MEC, eu vou esperar. Não espere. Faça como a gente, vamos estudar já. Dia 15 de junho, encerram as adesões de prefeituras e secretarias estaduais e eles estão prometendo um edital para o dia 30, tá? Beleza. Mas como é que é a prova, Marco? Porque todo mundo fala, mas como é que é a prova? A prova é baseada na matriz de referência. Então, por exemplo, essa matriz de referência tem 18 tópicos. E nós vamos estudar hoje o tópico 16. O que é o tópico 16? A pedagogia como ciência da prática educativa. Mas quem é que está nesse tópico 16, Marco? Ele, Paulo Freire. Paulo Freire. Então vamos lá. Para quem é a primeira vez aqui, está acostumado, mas quem está acostumado também, eu vou falar de novo. Não leio esta parada. Não leio. Não. Eu não quero sair de maca da prova. Eu quero sair andando, tranquilo. Né? E se eu ficar lendo todos esses cabeçalhos, não dá. Então, eu começo lendo aqui. Se preciso for, eu volto. Mas 80% das questões não é preciso. Isso aí é dissertação de mestrado da minha colega do mestrado, a Fátima. Tá? É uma dissertação de mestrado, não é algo de brincadeira. O Marco inventou essa parada aí para vir aqui e falar que são novidades. Não é. Paulo Freire denunciou a opressão e a exclusão gerada pela supressão do direito à educação e à cidadania, defendendo a educação como uma empreitada, o quê, Dilma? Coletiva. Cara, parece que a gente combina falar as coisas, né? O que nós acabamos de falar aqui? Por que eu fui motivado a falar isso? Porque alguém, a Gabriela, falou o seguinte... A Gabriela incentivou a Cássia a entrar na comunidade. A Vanessa falou o seguinte: a melhor coisa que fiz foi pedir a ajuda da Dilma e entrar na comunidade. Ou seja, o que elas fizeram? Elas estão numa empreitada coletiva. Por isso que o nome da brincadeira é comunidade. O nome aqui não é cursinho. Não é. Foi grupo de estudos, mas agora é comunidade. Isso está certo? Está muito certo. Então eu já tenho que correr aqui e ver o seguinte... 1 e 2 são verdadeiros, ok. 1 e 2 são verdadeiros, ok. 1 é verdadeiro, ok. 1 é falso. Não, isso não é falso. Isso não é falso de jeito nenhum. Olha o exemplo que nós estamos dando aqui. 1 e 2 são falsas. Não, que 1 e 2 falsos é esse? Agora eu tenho um problemão. Vamos ver se a segunda é verdadeira. A educação pode ser compreendida como um ato político. Falamos aqui na aula do Paulo Freire. É ato político. Falamos aqui na aula passada. Não tem essa de você falar assim, eu não me envolvo em política. Não tem esta, cara. Política partidária é um negócio. Lula, Bolsonaro. Política educacional é outra.
Política é a direção que você toma. Dei vários exemplos na aula de sábado do currículo de Campinas, né, na comunidade. Pois deve incentivar a reflexão e a ação consciente e criativa do sujeito em seu processo de libertação. Tudo certo. Tudo certo. Tá muito boa. Então, as duas são verdadeiras, eu já vou eliminar aqui. Agora, aqui está uma história que eu tenho dificuldade. A 1 é verdadeiro e a 1 e a 2 são verdadeiras. A 2 justifica a primeira. Ou a 2 não justifica a primeira. Isso tem dificuldade. Tá? Porque eu vou olhar e falar assim, a educação é uma empreitada coletiva. E a justificativa que ela é uma empreitada coletiva é que isso pode ser entendido como um ato político, pois incentiva a reflexão e ação consciente e criativa do sujeito em seu processo de libertação. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu lembrei do Pedagogia do Oprimido. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Nós nos libertamos em comunhão. Lembrei desta frase. Falei, nossa, o próprio Paulo Freire falou isso em Pedagogia do Oprimido, capítulo 2. Né? Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Nós nos educamos em comunhão. Então, tá aqui, ó. Nós nos libertamos também em comunhão, ou seja, na forma coletiva. Por isso que a A está bem correta, né? A A está bem correta, 77% das pessoas foram nela. A Prova Nacional Docente tem esse tipo de questão que exige de você muito mais que olhar para o texto e interpretar o texto. Não é difícil. Não é difícil. E olha que a maioria das pessoas que erraram foram que a 2 não é justificativa. Mas se você lembrar da frase do Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, que é o livro mais pesquisado no mundo sobre educação, é pesquisado mais que Piaget. O Pedagogia do Oprimido, tá? Então você vai ver que lá ele fala, ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam em comunhão. A Bianca falou o seguinte, essa foi muito difícil. Difícil agora, Bianca. Mas depois que você for pegando... Por isso que nós estudamos por questões. Porque esse tipo de questão, eu vou ser sincero, Bianca, eu tenho dificuldade. Eu sempre fico achando que a 2 não é justificativa. Aí eu tenho que pegar a 2 e eu tenho que sair da questão e pensar a 2 no âmbito daquele autor. Quanto mais eu li daquele autor, mais eu entendo. Paulo Freire estará lá na Prova Nacional Docente. Quem vai fazer essa prova, quem vai fazer Campinas. Por quê? Campinas, Marco? Porque este é um pedaço da 7ª carta. 7ª carta? Sim. Professora, sim. Tia, não. É o nome do livro. Cadê a capa do livro, Marcos? Você não trouxe a capa do livro aqui? Aí não dá, né? Cadê a capa do livro? Deixa eu trazer a capa do livro aqui. Parou para a capa do livro. Parou para a capa do livro. Está aqui a capa do livro. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Parou para a capa do livro, está aqui a capa do livro. Livro de Campinas, Tremembé. Professora Cíntia, não. 7ª carta. Não é demais repetir aqui esta afirmação ainda recusada por muita gente, apesar da sua óbvia... É óbvio! A educação é um ato político. Está aqui. E olhe como a banca pega. Né? Tudo em itálico. Que é para você olhar e falar assim, cara, tem que prestar atenção nisso. A educação é um ato político. Ah, não me envolve em política, você já está envolvido, sinto muito. Não é política partidária, não é que você tem que fazer campanha política para ninguém, vereador, não é isso. Ato político, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Não tem meio termo. Não tem que ficar em cima do muro. Se a escola é inclusiva, eu fico em cima do muro, eu colaboro porque ela continua inclusiva. Se a escola é excludente, é uma escola que não gosta das crianças com deficiência, e eu não faço nada, eu continuo colaborando porque essa escola fique excludente. Ah, não, Marco, eu não estou... Está envolvido, sim. Você vê que a coisa... Você vê que a parada está errada e não faz nada. Você está colaborando para que fique errada. Não tem neutralidade. Está aqui, ó.
A sua não neutralidade exige que você tome uma posição política. A favor ou contra a inclusão? A favor ou contra aqueles alunos que estão lá no fundo da sala sem serem alfabetizados? Não tem neutralidade. A neutralidade é para deixar as coisas como tá, portanto você é a favor das coisas como elas estejam. Se ela é inclusiva, tudo bem, mas se ela não é inclusiva, você está errado. Você está errado na lata, tá? Bora para saber o seguinte. Estudamos isso aqui, Marcos? Estudamos. Dia 21 de abril agora. Há um mês. Vai completar um mês. Estudamos Paulo Freire, tá? Então veja, mesmo estudando, há que se fazer revisão, porque às vezes a gente esquece dessas coisas, né? Tenho 31 alunos e 2 que é especial. Comentário equivocado, né? Tá certinho você em detonar isso, Dilma. Comentário equivocadíssimo. Você tem 31 alunos. Ponto final. Não tem dessa. Tenho 31, mas tem um lá. Não tem um nada, cara. A gente tem que execrar esses discursos enquanto eles permanecem no nosso meio, né? Muito bem. Prova Nacional Docente. Eu vou entrar para a Seduc São Paulo, Marco. Cliquei ali, gostei, assisti o vídeo, mas você vai fornecer só a videoaula. E depois, quando for a Prova Nacional Docente, e daí? Daí, quando for a Prova Nacional Docente, você vai estudar conosco sem investir mais nada. Como assim? Depois da Seduc São Paulo, terá a Prova Nacional Docente. E aí eu não preciso pagar nada para estudar na comunidade? Não. Não. Tá? Simples assim. Você entrou na nossa comunidade, tem o link no chat do YouTube, tem o link no chat aqui no... Hoje você tá chato, né, Marco? Tô. Hoje é a única aula que eu faço isso, tá? Você vai estudar para a Prova Nacional Docente? Vai precisar fazer algum investimento? Não. Nós vamos fazer 100% desse edital para a PEB 1, para a educação especial, para a educação infantil, se tiver, e para disciplinas gerais. Não dá para fazer matemática português, aí não dá, né? Aí você quer quebrar, tá? Nós faremos a parte geral. Nossa comunidade é assim. A parte geral das provas e a parte de PEB 1, educação especial e e educação infantil. Não dá para fazer português, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, química. Não, não. Nós não oferecemos isso. Nós não somos faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo, tá? Nós não somos assim, tá bom?